Olá a todos, este é o Labocast, o programa de conversa, onde a gente pensa assuntos, temas do Labo, né, o Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Para quem está chegando agora, eu sou a Danite Pondé e vou estar aqui discutindo com a Paula Lobo e o Ricardo Prado, né? Eu sou psicóloga psicanalista, a Paula, psicóloga e nossa correspondente em Nova York, e o Ricardo é filósofo e psicanalista. Então, hoje estaremos discutindo aqui o politicamente correto. Esse é o nosso tema. E eu acho que é um tema bastante polêmico, né? Principalmente porque já junta, assim, no seu título, duas coisas muito polêmicas: política e o que é o correto, né? Gente, porque o que é o correto, afora a ideia da gente pensar sobre a relativização do que é o correto e o que é o errado, né? A ideia é de, assim, atende ao que, né? E, portanto, o que é correto numa época pode ser incorreto em outra, né? O que é correto para uns é incorreto para outros, mas seja como for, existe um crivo aí, existe um critério, o critério é moral, né? E quando transformado isso em política, né, pretende modular o outro, né? Então, modular é, de alguma forma, é você intervir no comportamento, no hábito, no gesto, na linguagem do outro. Então, isso é assaz controverso, né? Muito embora, culturalmente falando, está mais do que difundido, né? E a gente vê muitas coisas acontecendo, muitas situações, né, sendo vividas por conta desse tipo de política, mas, no meu entender, ainda reservo a minha parcela aí de questionamento a respeito do politicamente correto. Acho que é um questionamento importante, oi, Danite, oi, Paula, manter essa reserva crítica, que é algo que está em falta no mercado, né? Acho importante manter. E eu também vou dar um início na minha participação, colocando, então, dividindo esse assunto em dois. Por um lado, e não acentuando apenas o aspecto moral, como a Danite trouxe, mas o aspecto também político, porque toda sociabilidade envolve alguma política, alguma regra em torno de poder e relações, né? Isso faz pensar que é um tanto necessário que toda sociabilidade tenha seus critérios e suas normas politicamente corretas, porque ninguém tem direito de não ser correto com o outro dentro de uma sociabilidade. E isso, claro, tem aspectos morais e tem aspectos políticos. Por outro lado, o que mais se acentua é o traço de política, digamos, aquela política mais rasteira, aquela política quase partidária, aquele tipo de política em que o uso de algo tão trivial que é a importância de que o outro não possa ser ofendido, se usa isso como mecanismo ferramental político de alcance de status, influência, cargo público, dinheiro, poder. Então, eu acho que tem, para essa primeira entrada, eu acho que tem acho importante fazer essas duas separações. E aí, bom dia, Ricardo, Danite. Só complementando isso que você está comentando, Ricardo, eu pensando aqui um pouco, né, aonde que esse politicamente correto está localizado, e a Danite falou dessa questão, quem decide, né, o que é correto? Essa é uma pergunta relevante, né? Quem decide o que é correto, em que momento?
E eu tenho a impressão de que esse politicamente correto, aí falando de poder e tal, de certa forma, ele está também localizado, quando a gente olha, dentro de círculos mais elitizados, digamos assim, né? Ele me dá a impressão de que, por exemplo, se você olha, e eu estou vivendo aqui, né, eu estou estudando em universidade americana, você vê isso com muita força, né? Dentro de uma elite intelectual acadêmica, essa questão do politicamente correto presente. E uma coisa que eu reparei é que todas as grandes universidades, elas têm uma normativa, né? Elas não colocam dessa forma, né? Mas é um glossário de linguagem a ser usada que é politicamente correto. E aí você, como aluno, você já recebe isso de antemão, né? Você faz um treinamento para você entender que tipo de linguagem que você pode falar e que você não pode. Você tem um glossário especificamente dentro de um site da universidade, né? A Columbia tem, a Universidade de Washington tem, várias universidades têm, são glossários, inclusive, muito similares, porque eu acho que eles vêm de uma minoria, né, que elabora esses glossários de linguagem de equidade e que, né, de alguma forma, eles vão servindo para moldar esse comportamento. E aí uma coisa interessante, né, que aconteceu, inclusive aqui, e que recentemente o diretor da Universidade de Stanford, que eu achei pelo menos interessante, né, que aconteceu isso aqui, ele veio se retratar, porque foi pela primeira vez que eu vi isso, né, alguém se insurgir contra esse glossário de linguagem como limitante à sua capacidade de você se expressar livremente. E aí a Stanford retirou, ele era de um determinado departamento especificamente, a Stanford não tinha isso para a universidade inteira, mas eles sofreram uma série de críticas, e aí a universidade veio, a baila está lá no site deles, a pessoa se desculpando, dizendo que a intenção não era calar, e retiraram esse glossário de linguagens, né? Mas isso é uma coisa assim muito premente dentro das universidades americanas. Me parece que uma população pequena está ditando aí quais são as normas a serem utilizadas por uma comunidade, enfim, maior. Eu acho que isso traz um problema muito sério quando é no âmbito da universidade, porque em um estudo de filologia, por exemplo, que desminta que uma determinada palavra considerada ofensiva por um determinado grupo de pressão, que ela realmente tenha o sentido semântico atribuído por esse grupo, né? A universidade é um campo de estudo ou é um campo de adequação comportamental? Bom, excelente pergunta, porque, na verdade, nós estamos aí seguindo uma trilha, né, onde desde mais ou menos dos meados de 60, algo assim, bem próximo da Guerra do Vietnã, né, o politicamente correto se instaura aí como modelo aí na cultura, no sentido de poder prover assim um lugar, vou até falar, um lugar de fala para aqueles que não estavam incluídos, né, para aqueles que eram excluídos, né, então, de alguma forma, para que eles pudessem, né, nessa consideração a respeito daquilo que era o poder, né, os mais poderosos, né, e aí aqueles poderosos, e aí tinha aqueles que eram excluídos, né, então o mundo é um mundo dicotômico, né, tem os incluídos e os excluídos, né, então para incluir os excluídos, o politicamente correto acaba se instaurando como um modo, né, de não só incluir, mas de recusar. Aí é que vem aquilo que o Ricardo e você falou, Paula, para recusar quaisquer coisas que sejam consideradas, sei lá, agressivas ou violentas ou impeditivas da inclusão dos mais fragilizados, vamos dizer, desses excluídos, né? Então aí surge
começa a haver uma inversão nesse papel, né? Eu sempre me lembro daquele livro do Philip Roth, né, A Marca Humana, né? E era um professor numa universidade, né? E ele acaba sendo expulso, né, da universidade porque ele tem um aluno ao qual ele nunca tinha visto, né? E que esse aluno, porque o aluno nunca vinha à aula. E lá pelas tantas, na entrega do trabalho, esse aluno aparece, faz uma reclamação e ele vira e fala para o sujeito algo, usa um determinado nome, que eu acho que era Spook, eu acho que é até proibido agora, viu? Você não pode repetir, Paulo. Ele usa uma linguagem, e essa linguagem que tem um sentido dúbio, né? Tem um sentido ambivalente, pode ser vagabundo, ou também era usado para os negros. Então, o que acontece? Ele acaba sendo acusado de racismo e ele perde o seu lugar. Então, vem bem ao encontro do que a gente está discutindo, como isso acaba sendo uma instância de poder, né? Então, o politicamente correto acaba se travestindo de algo bastante da ordem da censura, né? Acho que censura é um risco inevitável quando se tenta legislar a respeito daquilo que pode ser dito. Aliás, o que eu estou falando é uma redundância. Né? Quando se legisla a partir daquilo que se pode dizer, é óbvio, é um sistema de censura. Né? Não reconhecido como sistema de censura, mas se é dito que é um sistema de libertação, etc., né? Mas, no fundo, revela a censura, e o meu ponto sempre é o quanto isso se transforma naquele velho esquema que todos os humanos adotam quando eles podem, por exemplo, criar artimanhas para empurrar o adversário de lado, não deixá-lo ocupar espaço, ganhar posição, seja no trabalho, seja na universidade, na verba de pesquisa, enfim, ou no partido político, como é que você aparece na mídia como um benfeitor, empurra o outro para o campo das sombras. Então, eu ainda estou pensando nesse tipo de risco que a censura traz. Não importa se é uma censura para o bem ou para o mal, censura sempre promove esse tipo de situação. E pensando aqui nisso, né, que vocês estão falando, né, de relação de poder e censura e etc., o que bate para mim um pouco nessa questão toda é que a linguagem ela vai evoluindo, né, conforme ela vai mudando, né, de acordo com a cultura, de uma forma mais orgânica, né? Mas essa questão da linguagem e, né, do que eu estava falando, me parece que é uma imposição, né? Algo que vem de forma autoritária. Ele não é orgânico, né? É algo que simplesmente entra, né, de cima para baixo, e vocês aceitem, e aí tem esse tom aí de censura, né? Porque eu não teria nenhum problema se algumas coisas da nossa linguagem vão mudando, de certa forma, enfim. E tem algo também que me incomoda, né, no politicamente correto, como a gente vê hoje, que me parece assim uma necessidade de um apagamento da história. Né? Quando você fala, eu não posso usar a palavra master, né, que é uma palavra que tem dentro do vocabulário de tecnologia da informação, que está no glossário da Stanford, que você não pode usar mais, porque master remete a mestre, e aí remete à escravidão, enfim. E aí você não pode usar essa palavra, você tem que trocar. Então tem algo aí de apagamento da história e uma necessidade de purificação, de certa forma, né? De você extirpar coisas que aconteceram que não foram boas na nossa história. Não, então, tem um apagamento da história, mas por outro lado tem uma remodelagem da história, né?
dialogando com aquilo que, eu não me lembro exatamente quem é que disse, mas é um brasileiro que disse que no Brasil nem o passado é certo, né? Não, isso é excelente, né? Pensar. Essa frase, adorei essa frase, não sei de quem falou, mas eu achei. Eu acho que é do Pedro Malan. Pedro Malan, muito boa essa frase. Eu acho que é o Pedro Malan. Né, Ricardo? Porque assim, a gente tem aí uma série de medidas pelo mundo afora, né? Não só no Brasil, mas pelo mundo afora, né? Vamos acabar com as estátuas de pessoas que foram grandes heróis ou que promoveram grandes, ou estiveram lá defendendo o país, ou fizeram alguma coisa relevante, né? E que antes eram celebrados e agora caem em desgraça. Então, assim, o que me faz pensar que esse vai e vem, né, nesse modelo politicamente correto, né, é porque existe um vai e vem onde as pessoas, aqui a Paula trouxe o exemplo da Stanford, né, e a força, né, a persistência, a coragem desse professor em se colocar, né, se antepor a isso e, de alguma forma, a universidade ouvir, mas você veja bem, né? O que acontece? As pessoas, por exemplo, falam algumas coisas no jornal, pessoas que escrevem, que opinam, artistas que opinam, pessoas que opinam. Normalmente você fala alguma coisa e depois você tem que vir pedir desculpas, entendeu? Por aquilo que você disse, você tem que pedir desculpa e dizer que a interpretação daquilo não era essa, a sua ideia não era aquela, porque feriu os brios de algum grupo ou de alguma pessoa. Então, assim, esse estar à flor da pele, né, nesse sentido daquilo que é correto e daquilo que não é correto, né, as pessoas estão à flor da pele, então qualquer coisa pode ser. E o Ricardo falou um negócio importante, né? Você pode usar desse subterfúgio do politicamente correto até para você poder fazer aquilo que não seria tão correto, né? Que é você passar rasteira naquele que você quer passar rasteira para você ocupar o lugar dele. Aí você denigre, falando, olha o que você está falando, você é um sujeito assim, assim, assado. Então, assim, as coisas estão muito à flor da pele e nós estamos assistindo, assim, nos palcos do jornal, das mídias, o que quer que seja, esse vai e vem de falei, depois eu tenho que retirar. Falei, depois eu tenho que retirar. O que corrobora, Paula, em muito o que você está falando sobre essa porção autoritária do politicamente correto. Não só autoritário, como muito agressivo também, né? Ele tem uma violência, e essa história que a gente já discutiu, né, algumas vezes no grupo do cancelamento, né, onde a pessoa absolutamente ela é extirpada da face da terra, né, como se tudo fosse preto e branco, o bem e o mal, né, um mundo aí muito polarizado, com ideias muito pouco interessantes nesse sentido, né? Porque quando você não abre para o diálogo, você não pode discutir as coisas que estão ali no meio do caminho. Eu acho que empobrece muito, né, a discussão. Eu acho que o politicamente correto ele mata, assim, de certa forma, a discussão, a reflexão e a riqueza, né? Ele mata a riqueza. Esse seria um ponto, né? Esse seria um ponto, assim, revisitando aí a teoria do amadurecimento de Winnicott. Esse seria um critério, gente, um critério de saúde, seria um enriquecimento, a riqueza cultural, né? A possibilidade de você usar as referências do seu modo e você participar e contribuir, né? E essa ideia dicotômica polarizada, né, que você trouxe, Paula, fica bem, né? Ou você é do bem ou você é do mal. Fala sério, natureza humana não tem disso, não, né? Ricardo, expert da natureza humana. Eu fico pensando no seguinte, né? Vocês estão levantando aí essa história desse maniqueísmo.
que é um mecanismo primitivo, eu acho, não só na história, não só na ontogênese, como na filogênese, né? Isso é antigo. Essa coisa de separar em princípios, né, bem e mal, como grandes substâncias existentes, é muito curioso como essa espécie de primitivismo, ela retorna com a ideia de que se você usar a palavra certa, você muda a realidade. Isso é muito curioso, porque é a essência da feitiçaria e da magia, né? A palavra certa mudando a realidade. Não é curioso? É pensamento mágico, né? Isso é pensamento mágico, mas assim, isso é uma coisa que se discute, né? Assim, a linguagem, ela muda o pensamento, ela muda o comportamento, né? Isso é uma questão que eu acho que as pessoas, quando colocam isso, elas acham que vai gerar esse efeito. Uma das coisas interessantes, quando a gente está falando a respeito, a gente até discutiu saúde mental, mas a gente foi para um outro viés, mas uma das coisas importantes, na verdade, nessa construção de um eu sou, na construção de uma personalidade, é a ideia de que você, pelo menos, é dono das suas próprias fantasias. Você é dono, você não é transparente. E vocês vejam que no politicamente correto existe uma demanda para que você seja totalmente transparente, de que tudo que você pensa você fale, de que tudo que na verdade o que você fala seja exatamente aquilo que você pensa. Então o que a gente está, na verdade, no que está se realmente modelando ou modulando, né? No ser humano, porque é da natureza humana, se saudável for, se construído e constituído no eu sou, é saudável você ter sentimentos ambivalentes, você ter suas fantasias e você poder pensar o que você quer, porque justamente ninguém vai saber o que você pensa, né? Porque você pode, na verdade, ser esse único proprietário daquilo que te passa na mente. E não pode ser invadido, né? Você veja, isso se chama riqueza. Isso é riqueza, né? Fale, Ricardo. Isso é riqueza. E aí, ao mesmo tempo, você falava de empobrecimento, Paulo. Você vê como você ser obrigado a corresponder e a entregar o que a pessoa quer acaba, de alguma forma, empobrecendo. Fala, Ricardo. Não, eu estava pensando nisso, né, na flor da pele, né, acho que a Danite mencionou, está a flor da pele. Estar a flor da pele é uma espécie de transparência em relação ao interior e ao exterior, como se não houvesse a divisão entre interior e exterior. Estar à flor da pele é apresentar-se para o mundo como se não estivesse a divisão entre o campo da riqueza, das fantasias próprias, da individualidade, subjetividade, mas o que houvesse é um trânsito direto entre o dentro e o fora. No fundo, eu acho que pensando numa perspectiva mais maturacional, é o mesmo que dizer que o que está regulando é justo uma ausência de interioridade e uma presença maciça de uma exterioridade, quando aquilo que eu digo, de acordo com o cânone externo, é o que me faz presente no olhar do outro. Portanto, tem um mecanismo, acho que na linguagem winnicottiana, de falso self bastante acentuado, né? Isso tem suas gravidades. E acho que seria bacana, não sei, né, Danite, explicar um pouco para o público o que seria esse falso self, né? Eu acho que a gente já falou um pouco de saúde, né? Não sei se você quer falar um pouquinho. Sim, eu acho assim, seguindo na linha que o Ricardo começa justamente a falar, né, nessa impossibilidade de se constituir como alguém que tem contato consigo mesmo, né, que tem o seu mundo interno, como mediador e como bússola nas relações humanas. Então, o falso self, na verdade, seria aquele que é uma consequência, na verdade, de uma intervenção
externa, invasiva, anterior à possibilidade deste eu ser constituído a partir de si mesmo também, ou ter essas experiências também, concomitantemente, de modo que ele possa ter um critério pessoal, um norte pessoal, para poder contribuir no mundo, né? Então ele fica, na verdade, o falso self, por que falso? Né? Porque essa dimensão protetiva seria a dimensão que iria falsamente entregar para o mundo aquilo que o mundo quer, né? Compactuar com aquilo que a externalidade demanda e educa né? Para ser um bom menino, uma boa menina, uma boa pessoa, correta, na linguagem politicamente correta, em detrimento de realmente poder ter construído uma travessia, ter construído uma possibilidade de lidar através de uma ideia crítica daquilo que me serve, aquilo que não me serve, o que é bom para mim, o que não é bom para mim, ter contato com esse mundo interno, né? Então, assim, a pobreza fica grande, né? Então, o verdadeiro self seria aquele que fica escondido, que fica ali pequenininho, né? E quem vai para o mundo é o falso self, né? Entregando, né? E talvez a gente esteja vendo isso em fenômenos contemporâneos dos mais diversos, entre eles, por exemplo, quem é que não quer um funcionário workaholic? Quem não quer um funcionário que entrega tudo, que obedece, que faz, que entrega e que de noite só dorme 5 horas e no dia seguinte já está lá de novo correspondendo às necessidades e assim por diante. Mas acho que esse é um exemplo bastante claro, né? E é um bom exemplo, que é esse sujeito que vai acordar de madrugada pensando no trabalho, né? Então, assim, quem não vai querer? Se no início da Revolução Industrial aqueles obsessivos apertadores de parafuso eram ótimos, né? Os workaholics, os sujeitos à flor da pele, são os demandados de hoje. Agora, tem o outro lado desse também estar à flor da pele, dessa necessidade do reconhecimento do outro para sentir algo como próprio, que está na agressividade. A agressividade é inerente a esses processos de estranhamento, né, em relação à realidade externa. Né? Fica sempre friccionado, é sempre patologias da pele, né? A pele fica muito friccionada, então a agressividade está sempre preponderante. Haja vista, para quem quiser dar uma lida no Loucura das Massas do Douglas Murray, em que ele traz lá um inventário de milhões de situações em que a cobrança feita relativa à exigência de uso politicamente correto de termos e situações, ia quase sempre às vias de fato, né, implicando em agressões físicas, outras vezes em demissão de cargo de professor em universidade, linchamento virtual, cancelamento, etc. Isso a gente vê muito também, né, Ricardo, dentro das organizações que a Dani estava falando, né, de empresa, né, quem que não quer o funcionário workaholic. E aí, quando a gente fala de politicamente correto, a empresa além da universidade, também um lugar onde o politicamente correto impera, né, onde os modelos de comportamento, né, você tem o que é esperado de um líder, essas são as competências, esse é o modelo, e a empresa massivamente, né, fala, né, como que você tem que se comportar. A empresa tem os valores da organização, esses são os valores aos quais você tem que aderir. Então, é basicamente assim, um verdadeiro massacre em cima do sujeito, né, numa tentativa de moldar aquele sujeito, aquela cultura. E o politicamente correto, realmente, assim, né, eu trabalhei em empresas e vivi em empresas, e essas questões todas, né, que a gente vem discutindo, e o que é correto falar, o que não é correto, e etc., isso tomou as empresas de uma forma avassaladora, né? E vi gente sendo demitida porque falou a coisa errada,
porque tratou o funcionário de uma forma que não poderia tratar, sem muito espaço para uma zona intermediária, né? Sem muito espaço para reflexão, né? Do que a pessoa fez e ok, vamos pensar nisso aqui, vamos seguir em frente. E o que você está falando também, juntando aquilo que vocês estão falando, assim, acaba que as questões, as questões pessoais, o que tem a ver com a responsabilização, de fato, sobre os atos, comportamentos, agressividade, seja o que for dos indivíduos, acaba sendo ultrapassada por pautas mais sociais, pautas de políticas sociais, né? De políticas corretas. Então, políticas onde se exige o correto. Então, ao invés de fato, se entrar em contato ou se responsabilizar o indivíduo por alguma prática, de fato, anticivilizatória, que tenha tido uma questão moral, que tenha tido na relação com o outro, porque a convivência traz algumas questões, a gente tem, na verdade, cada vez mais a instalação de princípios sociais que ultrapassam o indivíduo, no sentido, por exemplo, de questões identitárias. Então, aí nós temos a ideia, por exemplo, presente na teoria da interseccionalidade, né? Então, se você for uma pessoa de tal grupo, você tem menos oportunidade, na verdade, de falar, né? O seu lugar de fala fica comprometido porque você é dos poderosos, você é dos favorecidos, dos privilegiados do mundo. Então, quem pode falar são aqueles que não são privilegiados, são os desfavorecidos, né, ou excluídos e tudo mais. Então, esses, de alguma forma, por serem vítimas, eles podem ser isentados de qualquer compromisso social da ordem da civilização. Ou seja, se ele fizer alguma coisa, ele pode não ser imputado, né? Porque ele é vítima, porque ele tem uma certa isenção negociada no politicamente correto, ao passo que o outro, justamente, não tem, né? O outro não, ele é imputado pelaquilo que fez, né? Ele vai ter que responder, não exatamente pelo que ele fez, mas por ele ter nascido daquele jeito. Isso aí é um pouco perigoso, você não acha, Paula? Eu acho, inclusive, estava pensando aqui até de uma questão, porque eu estava levando exatamente essa questão, né, Danite, eu tentei discutir isso que você está falando agora na universidade, né, com o grupo onde eu estava, né, de colegas, enfim, da psicologia, inclusive, e a gente estava falando sobre essa questão de identidade, e aí eu coloquei a pergunta, né, com relação a essa cristalização em determinadas identidades, contei um pouco da minha história dentro de organizações, com aqueles grupos de pertencimento, e como era difícil o diálogo, né, desses grupos, né, o grupo de etnia ou raça, o grupo LGBTQ+, o grupo de mulheres, como era difícil esse diálogo com o restante da organização e entre eles. E aí coloquei essa questão, né? Vocês não acham que, de certa forma, isso acaba segregando, né? Essa questão desse lugar de fala, né? Acaba gerando mais segregação do que um diálogo, do que uma possibilidade de encontro. E aí eu fui absolutamente calada, né? No quase debate. Cancelada, Paula? Quase cancelada por um fio? Quase cancelada por um fio, né? Não se discutiu a pergunta que eu coloquei, e as pessoas, na verdade, começaram a se defender, né? Tinham pessoas ali com determinadas identidades, né, as quais elas se identificavam, e elas se sentiram, de certa forma, atacadas pela minha pergunta. E eu fiquei muito espantada, né? Eu falei, nossa, assim, eu não fiz uma pergunta pessoal a ninguém aqui, né? Então, isso é um exemplo de como essa questão do politicamente correto, ela simplesmente não só empobrece, né, que era o que a gente estava falando, mas como ela elimina
a possibilidade de encontro e de diálogo, né, que era aquilo que você estava falando da teoria do amadurecimento do Winnicott, e uma possibilidade também de tolerância, né, de tolerância de ideias diferentes da sua, e de você conseguir realizar esse encontro e de você lidar com as suas próprias ambivalências, né, como se no mundo não pudessem existir ambivalências. E isso foi, o Ricardo trouxe o Douglas Murray, né, que foi o livro que a gente usou no semestre passado para a gente discutir a respeito das questões identitárias, né, e como, né, juntando isso, né, Paula, aquilo que você sofreu na pele, né, você traz uma pauta séria, que é para pensar o que está acontecendo, já como consequência, né, porque nós fazemos uma pesquisa aí longitudinal, e nós já temos anos suficientes, né, de politicamente correto para fazer essa pesquisa longitudinal e para sacar nossas observações e falar, opa, o que está acontecendo? Realmente nós estamos nos comunicando melhor? Realmente conseguiu-se ultrapassar a questão dos preconceitos, ainda mais que a gente, estudioso da natureza humana, sabe que preconceito tem aí um atalho emocional importante, do que se distingue entre o familiar e o desconhecido. Então, tem aí questões da natureza humana no preconceito, né? E assim, a gente já, na verdade, a gente ultrapassa o preconceito quando a gente convive e a gente conhece o outro, e a gente transforma o outro em alguém familiar, né? Mas não, meio que a forceps, o politicamente correto, né? Ele força você a não ter preconceito, sendo que isso não é real, né? Isso não pertence à natureza humana, né? As questões da tolerância são uma conquista, né, Ricardo? É uma conquista, é uma travessia maturacional também. Volta no tema da solução mágica, né? Fazer uma intervenção na realidade de forma mágica não costuma produzir um efeito real na realidade, né? Eu me lembro do Pierre Verger, né, que é um conhecedor de culturas africanas, religiões, e então ele tem um livro interessante em que ele falava sobre eu não vou me lembrar quais eram os clãs em que ele estava estudando, em que ele dizia que havia um feitiço para enfrentar o inimigo, e esse feitiço era para fazer cair o pinto do inimigo. Ou seja, aí a questão é, e daí, né? Ele perdia a guerra do mesmo jeito, o inimigo com ou sem o peru, né? Não ia fazer muita diferença. Então, não ia modificar, né? E eu acho que a Dani está trazendo um pouco disso, ou seja, que efeito tem na realidade, né? Aí eu fico pensando que, com base até no Douglas Murray, e com uma tentativa de dar um cunho social à teoria do Winnicott, que talvez a função de grupos politicamente corretos seja formar uma massa protetiva a essas identidades que estão fragilizadas. Então, funcionam como massa, e ao funcionar como massa, elas operam dentro de uma moralidade realmente mais primitiva e mais agressiva, que é aquela moralidade do tempo em que ainda não havia o concernimento, ou seja, a possibilidade de articular ambivalências, de, como a Paula disse, tolerar. Tolerar é um trabalho maturacional bastante complexo, que implica numa série de coisas, como suportar uma realidade que seja não self. E aí essa necessidade, né, dessa purificação, né, desse apagamento de tudo que é mal, né? Não tem, eu sou só o bom. Né? Não, e aí, num contexto que se espalha, se esparrama, né? E o meu precioso Monteiro Lobato sendo ceifado, né? Vou para a Grécia agora, devo a ele o meu interesse pela Grécia, né? Me sinto a própria Emília no ombro do Hércules, os 12 trabalhos de Hércules, né? Que foi por onde eu comecei, né? E não pode, porque ele era escravocrata, né? Tia Anastácia estava ali,
que tem um livro maravilhoso, Histórias da Tia Anastácia, que eu super recomendo, mas não posso, né? Não posso, eu vou ser política, eu vou ser cancelada. Mas o que eu quero dizer é que os contextos não sendo respeitados, a história não sendo respeitada, vai cair naquela mesma situação que a gente falava a respeito do mercado da saúde mental, né? Essa ideia de descontinuidade, né? Sempre de interrupções. Agora isso não serve mais, né? Agora não serve mais isso, agora não serve mais aquilo. Então, as revoluções, né, são muito radicais e são muito agressivas. Então, assim, por muito que o Ricardo, acho que faz aí uma interpretação bastante winnicottiana a respeito de como as massas, né, esse agregar-se, né, aos outros, aos demais, né, no sentido de nessa mescla, né, nesse se juntar, nesse grudar, você compõe uma massa mais forte, até como um certo ego auxiliar aí, né? A massa passando a ser o ego auxiliar, né? Então, que a gente vê bastante com adolescentes, né, gente? Sim. A gente vê isso bastante na adolescência, né? Quer dizer, isto não dá lugar, na verdade, faz um bloco, né? Então, esse bloco, na verdade, ganha força, mas também faz um arrastão, né? Se não for parado, se não for como esse professor que se colocou antiglossário, né? Gente, me lembram daquele, como é o Peterson, que nós estudamos, que nós também lemos, Jordan Peterson, que também se colocou no Canadá frente às questões do uso dos pronomes de gênero. Ele queria manter o uso e não queria embarcar, e também foi bastante criticado, sofreu bastante, né? Até teve uma crise por conta disso, gente. Ele teve uma crise, acho que de depressão, né? Não sei se foi por conta disso. Do como ele sofreu, né? O braço, né? O braço duro do cancelamento do politicamente correto. Fiquei pensando. E o caso dele é emblemático, não é? O caso dele é emblemático porque o que ele dizia era que a substituição de um pronome tinha que vir a partir da demanda da pessoa com que ele estava se relacionando diretamente, realmente, e não por força de lei. Não era uma recusa dele, ele não era um maluco, não era alguém que não entendia que novas subjetividades exigem, sim, novas formas de tratamento e respeito. E não era a isso que ele estava se recusando, ele estava se recusando a obedecer à normativa. Obedecer à normativa incontestemente, né, como se diz? Ou seja, você não pode contestar, e numa linha que não é processual, né? Ela vem de cima para baixo. Toda vez que alguma coisa vem de cima para baixo, gente, é um pouco complexo, né? Fiquei pensando só no Monteiro Lobato, né? E eu tenho filho, fico pensando aqui, e todas essas revisões que eles estão fazendo em livros, né? Livro da Agatha Christie, é um que acabou de passar aí por revisão. Tem um escritor famoso na Inglaterra que escreveu aquele Matilda, que é um filme até que os meus filhos assistem, também está passando por revisão, né, tirando palavra gordo, feio, do livro. E como é que fica esse apagamento, né, essas mudanças todas, né, para as crianças que estão vindo aí, né, com livros que são mais pobres, com personagens menos complexos, né, a história sendo apagada, né, qual é que sentimentos, Paula, sentimentos que existem e que são naturais, portanto, que fazem parte nas relações humanas, justamente esses sentimentos sendo apagados, né? Quer dizer, eles não dão referência, e a literatura, os filmes, o que quer que as produções culturais ofereçam, eles estão dando referências ao algo que é da natureza humana. Então, o sujeito vai se sentir um monstro, né? Se pensar mal de alguém, quer dizer, veja, podemos ter aí questões mais ainda
Quer dizer, o mercado de saúde mental, gente, está em franco progresso, né? Não sei se Ricardo quer falar mais alguma coisa, que a gente precisa encerrar. Mais uma vez a gente podia falar. Eu vou só contar uma historinha, já que vocês falaram 2 vezes do Monteiro Lobato, que ele tem um conto, né, que é o título de um livro que se chama Negrinha, e o conto começa assim: a negrinha era negra? Não, ponto, e começa a história. Ninguém leu o resto e cara de pau nele, né? E uma professora de crianças de 3º, 4º ano veio me contar uma época, isso já tem algum tempo, no início da caça às bruxas, em que ela veio me dizer que ela não sabia o que fazer para que os alunos entendessem o problema do racismo, nos contos do Monteiro Lobato, etc. Queria que as crianças tivessem um entendimento disso. Aí eu falei, mas o que acontece? Ela lia, por exemplo, Negrinha, e perguntava, o que é que vocês entenderam? E o que as crianças entendiam? A negrinha sofria porque a mãe dela tinha morrido, porque ela ficou sozinha no mundo. E a professora queria que as crianças concluíssem que a negrinha sofria porque ela era negra, que ela era da época da escravidão, etc. E eu dizia, bom, as crianças estão se vinculando ao essencial da história. Uma pessoa que é abandonada no mundo sofre. E aí eu mostrei para ela, é a mesma história do Hans Christian Andersen, uma mesma história chamada A Menina dos Fósforos, que é também uma criança abandonada, só que é lourinha. A diferença é que é lourinha. Exatamente. Então, a gente perde riqueza. Se você fica muito vidrado nisso, você perde a riqueza das histórias. Inclusive, perde essa possibilidade de identificação com o humano, que é universal. Não tem identidade nesse humano que é universal. É uma identidade única da espécie, né, daquilo que a gente, de como a gente é, né? Enfim, excelente, gente. Vamos aqui, temos que encerrar, então vamos nos despedir aí. Muito obrigada aí, Ricardo, Paula, e a vocês que estão nos ouvindo. Obrigada aí por ter nos escutado. Mais uma vez aqui, nós do grupo da crise do amadurecimento na contemporaneidade, discutindo o tema sobre o politicamente correto, e estaremos aí, nosso grupo que pertence aí ao LABO, o Laboratório de Política, Mídia e Comportamento, da Fundação São Paulo, PUC São Paulo, e voltaremos aí para discutir outros temas. Até a próxima. Obrigada.